Nesse vídeo, né, do curso de como desenhar desenho semi-realista, eu vou ensinar a técnica de como colorir desenho realista ou semi-realista, né? Então, vou mostrar a técnica, como funciona, degradê, camada de cores, tudo na prática pra vocês. Eu tentei explicar da forma mais simples possível, então vamos lá. Então, gente, o vídeo de hoje, né, eu vou ensinar vocês a como escolher os tons de lápis certo para você colorir o seu desenho semi-realista e depois eu vou ensinar a técnica para você colorir um desenho semi-realista. Então, ó, eu vou usar essa referência aqui, né, ó. Eu vou ensinar vocês a como fazer a pele, tudo nos próximos vídeos, mas aqui eu vou mostrar como eu escolho as cores, né, olha, pra colorir essa referência. Então, a gente vê na referência, né, na foto, que algumas partes têm sombras, por exemplo, aqui no chapéu dele, do Mario, no nariz, né, tem algumas partes mais escuras, tem algumas partes que estão, tipo, normais, né, com a cor, vamos dizer, base, e algumas partes estão mais claras. Isso é luz e sombra, né, gente, o básico do desenho, mas isso você aprende mais na prática. Então, ó, a gente vê que no chapéu dele, a gente vai ter que usar, olha, um marrom para fazer essas partes mais escuras aqui, olha. O vermelho para ser a cor base. E a gente pode usar um rosa, esse rosa claro, gente, para fazer, para mesclar as cores. Ou a gente pode usar o branco. O branco é um lápis muito importante para mesclar. Já na pele, a gente pode usar o marrom também. Esse lápis canela da Faber-Castell que eu percebi. E também, olha, o rosa pele, ó, esse rosa claro, né? Também eu vi um pouco de salmão na pele dele, que é meio rosado em alguns aspectos. E algumas áreas a gente pode usar esse lápis areia aqui, ó, onde tá mais claro assim. Então, ó, você vai olhando e percebendo, né? No olho, a gente pode usar azuis, vários tons de azul. O preto também, o lápis preto. E cinza também, tem algumas partes cinza. E no bigode dele, a gente vai usar sépia e preto, basicamente. Então, é isso. Você vai aprendendo a ver isso, gente, com o tempo, né? Então, eu vou mostrar aqui, olha, a técnica que eu uso pra fazer desenho semi-realista. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, né, pra quem não sabe usar lápis de cor. É uma série onde eu fiz um vídeo explicando como usar lápis de cor para iniciantes. Então, eu recomendo vocês verem esse vídeo antes de começar esse, né? Então, vamos lá. Então, as cores no meu desenho realista, porque vai ter o tom que é mais escuro, o tom que é intermediário e o amarelo, né, que vai ser o tom mais claro, assim, então a gente vai misturar. Então, como funciona? Então, gente, pra misturar os tons, ó, eu começo sempre pela cor mais escura, que é esse laranja aqui, ó, e eu vou apertando o lápis, como eu fiz antes, e depois eu vou soltando. É mais, olha, controlar a força da sua mão, como eu tinha explicado anteriormente, ó. Você vai controlando, ó, a sua mão, apertando, assim, ó. E depois, né, que você já deu uma clareada pro lado, você vai pegar o próximo, que é esse laranja aqui, que ele é mais claro que o outro, gente, ó. E vai fazendo, ó, o mesmo processo, ó. Você vai, ó, fazendo mais claro. Isso você tem que ter paciência, porque é um processo mais complicadinho. Complicadinho não, é mais ter paciência, gente. E agora eu vou pegar o amarelo e vou passar por cima de tudo. E eu não vou apertar o lápis nunca, gente. Não aperta o lápis, tipo, até sua mão doer, entendeu? Você vai fazendo, ó, movimentos circulares. E é bom que a ponta do lápis seja bem apontada pra você fazer esse processo. E depois vai, ó, clareando. E fica assim. Se você quiser, gente, eu gosto muito de passar o lápis branco de leve por cima. Porque dá uma misturada no lápis todo, assim, dá uma misturada no tom, assim. Só que não passa muito, porque às vezes pode clarear, sabe? O branco clareia. E eu vou fazer de novo, gente, só com azul, pra vocês darem, pô, pra entender mesmo, sabe? Então, eu vou pegar, olha, o azul escuro e vou fazer ó, a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou aplicar o azul escuro, ó. Assim. Ó. Depois vou soltando o lápis. Ah, gente, esqueci de falar, eu tô usando os lápis da Faber-Castell, viu? Antes que você me pergunte, é uma coisa assim. Depois vou usar esse azul, que ele é um intermediário, ele não é nem escuro, mas também não é claro. Vamos dizer assim, ó. Depois você vai, ó,
deixando mais claro, ó. Depois eu vim com azul, ó, claro, e passo por cima de tudo, ó. Ó, você vai deixando mais claro. Assim. Depois, gente, eu vou pegar um lápis branco e vou passar, ó, por cima de tudo. E vai ficar assim. Então, olha, basicamente isso que você vai fazer nos seus desenhos. E, gente, o sombreamento é assim que funciona no desenho pra dar volume e tudo. E agora eu vou fazer isso na prática num desenho que eu fiz do Mario. Só que eu vou fazer, olha, no chapéu dele, eu vou colorir o chapéu dele e vou explicando o mesmo processo, gente. Mas é bem simples, então vamos lá. Então, gente, eu tinha mostrado, né, as cores que eu ia utilizar pra fazer o boné dele, né? Então, eu comecei pelo sépia, que é um marrom quase preto, mas se você não tem o sépia, você pode usar o preto. E eu fui olhando na referência, né, gente, as partes que mais tinha o sépia, onde era mais escuro, sabe? Onde tinha mais sombra. E passei o sépia de leve, fazendo aquela técnica de degradê, né? Então, fui fazendo assim, olhando a referência tudo. Eu vou deixar a referência, gente, o link dela, né, que eu peguei ela no Pinterest, aí embaixo, no vídeo, aí vocês podem vir. E depois eu vim com o marrom, gente, porque essa parte aí, olha, ali do boné, era mais escura. Parece que a sombra tava mais localizada aí, né? Então eu passei o marrom nessa parte, depois eu vim com o vermelho passando por cima. Gente, eu não apertei o lápis, sabe? Eu não coloquei força, aquela força de esmagadora em cima do lápis, não. Eu fui devagar fazendo isso, sabe? Então, você vai com paciência que você consegue fazer. E depois eu vim com o marrom pra dar uma sombreada a mais, que eu achei que tava meio claro. E, gente, eu marquei esse meio com o lápis, né? Por quê? Porque essa parte aí, ela era mais clara. Então, eu pintei de vermelho bem mais claro por cima e depois passei esse rosa claro, e depois eu vim com o vermelho fazendo um degradê. Eu fui apertando nas pontas e depois eu fui, apertando, entendeu, né? Pra fazer o degradê. Eu fiquei confusa aqui agora. Então, eu fiz isso nessa parte, né? E depois eu fui fazer o M. Então, eu pintei ele todo de marrom. E depois eu fui, ó, contornando com o vermelho normal. E pintei. Eu vi na referência assim. Eu fiz assim, né, gente? E eu continuei o mesmo processo depois que eu olhei assim, né? Eu vi que tinha algumas sombras que estavam mais evidente. Aí eu voltava com o marrom. E, gente, desenho é basicamente assim. Você começa com um tom escuro, depois você pinta com a cor base. E aí, depois você observa se tá mais escuro, tá mais claro. Você pode dar uma apagadazinha, assim, se você viu que você pintou muito forte numa área que era mais clara. Você pode vir com a borracha e dar uma leve apagada, sabe? Ajuda muito. Então, ó, às vezes eu voltava com o marrom, passava por cima. Desenho, gente, funciona com camada. Você vai aprender muito mais, não comigo aqui falando com vocês a técnica. Também ajuda, né? Porque vai te dar uma direção. Mas é você fazer. Então, pega o desenho do Mario e vê todos os vídeos dessa série e tenta fazer o Mario comigo. Aí vocês vão ter uma noção como fazer, entendeu? Eu aprendi muito assim. Nossa, os meus primeiros desenhos eram horríveis. Então, eu fui praticando até conseguir chegar nesse nível. Mas eu quero ainda chegar no realismo mesmo. Eu tô aprendendo ainda a fazer realismo. Esse desenho aí, ele é meio que uma ilustração e um semi-realista. Eu tô aprendendo, então eu tô gostando muito. Mas é basicamente isso, gente, que eu expliquei. Aí eu voltei com o marrom, dando uns retoques que eu achava onde precisa. Mas é assim, você observa a referência e vê, entendeu? Eu passei o branco pra dar uma mesclada entre os lápis. E no chapéu, né, dele, nessa parte aí do M, eu passei o cinza e depois eu vim com um lápis branco, gente, dando uma misturada na cor no meio, né? Eu gosto de fazer isso, mas ficou basicamente assim, olha. E aqui que é o desenho final, né, como ficou, né? E está assim, basicamente. Então, gente, basicamente essa foi a aula de hoje. Eu tentei explicar mais ou menos como funciona, né? Nos próximos vídeos eu vou ensinar, né, colocar isso na prática, no olho, na boca, na pele, tudo, mas é basicamente seguindo essas aulas que você vai ter uma noção agora de como fazer cada elemento do rosto do seu personagem. Então, vamos lá.